Olá pessoal, sou o professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Alagoas e estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de análise de risco. Aqui está o nosso site onde vocês terão acesso a materiais de aula e a nossa aula de hoje vai ser sobre o método AMFE, Análise de Modo de Falhas e Efeitos. Então vamos lá. Então, o método Análise de modo de falhas e efeitos é uma técnica para análise de risco que consiste no exame de componentes individuais, gente, tá? Com o objetivo de avaliar os efeitos que eventuais falhas podem causar no comportamento de um determinado sistema. Então, é, portanto, uma análise sistemática com ênfase nas falhas de componentes individuais, não considerando falhas operacionais ou erros humanos, ok? É importante ressaltar que também não é objetivo da técnica estabelecer as combinações de falhas dos equipamentos ou as consequências das mesmas, mas sim estabelecer como as falhas individuais que ocorrem. Quais são os objetivos? Primeiro, promover uma revisão sistemática dos modos de falha de componentes, de forma a garantir danos mínimos aos sistemas. Também determinar possíveis efeitos que as possíveis falhas de um determinado componente poderão causar em outros componentes do sistema. E também determinar os componentes cujas falhas possam redundar em efeitos críticos na operação do sistema em análise. Qual seria o âmbito de aplicação? Bom, a técnica AMFE ela pode ser utilizada nas etapas tanto de projeto, quanto de construção, quanto de operação. Na etapa de projeto, a técnica é útil para identificar as proteções adicionais que possam ser facilmente incorporadas para a melhoria e o aperfeiçoamento dos aspectos de segurança dos sistemas. Já na fase de construção, a técnica ela pode ser utilizada para avaliação das possíveis modificações que possam ter surgido durante a montagem de sistemas, o que é bastante comum isso acontecer. Por fim, para as instalações já em operação, a técnica é útil para avaliar as falhas individuais que possam induzir a acidentes potenciais. Quais são as informações necessárias então? É muito importante a gente ter a lista dos equipamentos e sistemas, conhecimento das funções dos equipamentos, sistemas e planta industrial, também os fluxogramas de processo e instrumentação, além dos diagramas elétricos, entre outros documentos e informações de acordo com a instalação ou o processo que você está analisando. Bom, e como é que funciona então o método? O método basicamente funciona na aplicação e no uso dessa tabela, né? Onde nós temos aqui na primeira coluna o item, o componente, o modo de falha, seguido, né? Os efeitos e algumas observações. Tá? Então aqui você vai destacar o item que você está analisando, item 1, por exemplo, o componente, qual é o componente da instalação que você está analisando, qual seria o modo de falha dele, quais seriam os efeitos, e aqui algumas observações e recomendações necessárias para que evite essa falha. Então vamos a um exemplo, a um exercício prático. Tá? Então eu vou mostrar uma figura para vocês, aqui a seguir, que mostra um esquema simplificado de uma caixa d'água, tá? De uso domiciliar, para a qual foi desenvolvida uma análise de modo de falhas e efeitos, de forma a gente estudar as possíveis perdas decorrentes de falhas e de seus componentes. Então vamos lá. Então aqui está a nossa unidade, né, que é a caixa d'água, e aí nós vamos começar a analisar os componentes dessa caixa d'água. Então vamos lá. O primeiro componente é a boia, né? Então aqui está o nosso primeiro componente, a boia, né, que é um dispositivo que vai permitir a entrada ou não da água no reservatório. Né? Então qual seria o modo de falha, por exemplo, da boia? Falha em flutuar, certo? Quais seriam os efeitos disso? A válvula de entrada abre, né? Ela falha em flutuar, ela fica aberta, e o recipiente pode transbordar, redundando em perdas e consumo excessivo. E aí, como observações e recomendações, inspecionar periodicamente a boia, ao detectar um consumo excessivo ou perdas, cortar o suprimento de água até o reparo ou troca, né, do dispositivo. Tá? O outro componente que nós vamos analisar é a válvula de entrada, porque além da boia, existe antes da boia uma válvula de entrada. Então, a válvula de entrada é esse dispositivo que vocês estão vendo nessa imagem.
E o modo de falha, por exemplo, poderia ser válvula aberta, quando o nível da água atinge o máximo. Os efeitos: o recipiente pode transbordar, redundando em perdas e consumo excessivo. Como observações e recomendações, inspecionar também periodicamente a válvula e, ao detectar um consumo excessivo, cortar o suprimento até o seu reparo. Ainda nós podemos ter outro modo de falha da válvula de entrada: falha fechada. Não abre quando o nível desce, tá? E quais são os efeitos disso? A boia fica suspensa, podendo levar o recipiente ao nível mínimo, ocasionando a falta d'água. Falha de suprimento. Como recomendações, inspecionar periodicamente também a válvula e providenciar o suprimento externo de água até o reparo. Seguindo com a nossa análise ainda na caixa d'água, nós temos um outro dispositivo importante, a válvula de alívio, que alguns chamam de ladrão. Então, onde é que está essa válvula? Aqui no final, tá? Essa válvula é utilizada como um processo para caso ocorra falha em algum dos sistemas, né, a gente não ter o transbordamento para o ambiente onde a caixa está instalada. E nessa válvula a gente pode instalar uma tubulação que pode até prover o reaproveitamento desta água. Então, qual seria o modo de falha? Falha fechada, pode ter um entupimento. Efeitos: somente poderá causar algum dano significativo combinado com uma falha, como por exemplo a boia, né? Então, por exemplo, se a boia ficar travada, eu vou ter o suprimento de água constante e aí eu vou ter um aumento, né, do nível de água, podendo encaminhar essa água para a válvula de alívio. Okay? Recomendações: inspecionar periodicamente e verificar também a limpeza em caso de entupimento. O outro dispositivo que nós podemos analisar é a própria caixa d'água, o recipiente de armazenamento. Tá? Então está aqui o nosso reservatório. Qual seria, por exemplo, o modo de falha? Rachadura, o colapso. Né? E os efeitos: perda significativa de água, alagamentos e falta de água. Como recomendações: inspeção periódica para verificar a integridade do recipiente, cortar o suprimento caso falhe, né? E providenciar a substituição do equipamento, mantendo o suprimento externo de água na residência. Okay? Então aqui são as referências utilizadas para esta nossa videoaula. E mais uma vez agradeço pela atenção de vocês e em breve mais uma videoaula com mais uma ferramenta estará disponível para vocês. Abraço!